Meus amigos e minhas amigas, vocês pensam que a vida da Janja é fácil? E agora, com certeza orientado pelo Sidônio Palmeira, teve que beijar ao vivo o presidente Lula diante das câmeras fazendo uma propaganda do Dia dos Namorados. E ele dizendo com toda a sua humildade que gostaria de receber um chinelo de dedos, e recebeu. E outra com as cores verde e amarela, que não é as cores de preferência dele e dela, com certeza, que eles apreciam muito o vermelho. Mas, quando ele se apresenta em outras oportunidades, já se apresentou com um calçado de 15 mil reais. Mas isso são em apresentações e outras oportunidades. Mas nesse Dia dos Namorados mudaram todas as coisas. Eu trago também aquela fala dela em defesa das mulheres e das crianças, onde dizem que o risco é o Estado, ou seja, a polícia, e não os marginais ou as facções. Mas eu não sei de que filhos ela fala. O dela não deve ser, porque ela, segundo nós sabemos, ela não tem filhos. Mas ela é uma socióloga. Mas eu trago uma resposta de uma delegada que deu a ela a altura. E também a fala do presidente, quando teve muita tristeza de que as facções PCC e Comando Vermelho, considerados grupos terroristas internacionais pelos Estados Unidos. Mas a Janja, com certeza, ela não tem esses problemas. Quando ela vai viajar, vai com uma comitiva imensa, viaja pelo mundo inteiro às nossas custas. E quando vão se apresentar em algum evento, tem um cordão de isolamento em 3 vezes, e quando falam é para um grupo selecionado e escolhido. Mas aí está essa mensagem que aconteceu lá no Dia dos Namorados. Eu espero que vocês acreditem neles, no grande amor e na humildade desse casal. Feliz Dia do Namorado. Que Deus abençoe cada casal brasileiro, cada homem, cada mulher. Que Deus abençoe cada família. Por isso, eu vou dar um beijo na Janja, dizendo obrigado, Janjinha, pelo amor que eu tenho por você e pelo que eu sinto que você tem por mim. Da namorada. Não se importe em dar presente. Não se importe em dar presente. Isso aqui é apenas uma brincadeira minha e da Janja. Ela sabe que eu tô com o chinelo velho. Mas é o seguinte, dê um beijo ao seu marido. Quando sozinha era com muitas mulheres e Deus cuidando de nós mulheres. Mas a gente sabe que além de Deus cuidar de nós, que a gente sabe que Ele está cuidando, a gente precisa de um Estado que também cuide de nós. A gente precisa de uma sociedade que também cuide de nós. A gente precisa andar tranquilamente pelas ruas. A gente precisa não ter medo de chegar em casa e encontrar um companheiro que nos espanque. A gente precisa não ter medo que nossos filhos andem pelas ruas da comunidade sem levar uma bala do Estado. Eu não sei de quais nossos filhos que ela fala. Ela não tem filhos. Ela recomenda ao seu filho que tenha medo da polícia e não de marginais. Mas eu trago uma resposta muito bem dada desta delegada de polícia. A gente precisa não ter medo que nossos filhos andem pelas ruas da comunidade sem levar uma bala do Estado. Janja, a gente precisa não ter medo que os nossos filhos andem pela comunidade sem tomar uma bala de narcotraficantes terroristas. Ou isso é alienação completa da realidade ou é desonestidade intelectual. E se me questionarem, eu fico com a segunda opção, desonestidade intelectual, nesta fala da Janja. Mas eu trouxe também
uma fala do presidente quando recebeu com tristeza a decisão dos Estados Unidos em considerar grupos terroristas internacionais as facções brasileiras PCC e Comando Vermelho. E segundo o presidente, são os nossos criminosos. E não são considerados terroristas porque eles apavoram as comunidades. Mas saibam que a cobrança do gás, da internet, da energia, tudo isso são controlados por essas facções. É claro que isso ele não sente na pele, mas as comunidades, aqueles que são oprimidos, sentem e com certeza ficaram contentes com essa decisão. Intelectual. Não aceitamos ser tratado como moleque. Nós não aceitamos ser tratado como se fosse uma republiqueta. Eu estou muito triste hoje com a notícia de que o secretário dos Estados Unidos da América do Norte, um tal de Marco Rubio, disse que os Estados Unidos, disse que os nossos criminosos aqui são terroristas e que os americanos podem fazer intervenção. Por que eu estou triste? Primeiro porque essa tal de Comando Vermelho, esse tal de PCC, eles são terroristas para as comunidades brasileiras, para a sociedade brasileira, para o povo da periferia desse país, eles são terroristas. Enquanto nós estamos com esse problema no Brasil, agora a cesta básica nas capitais é a maior das últimas 2 décadas, segundo a imprensa, mas a Janja tá nem aí, viajando o mundo afora e como chefe de Estado com uma comitiva imensa. Ela aproveita talvez o seu mandato ou o mandato do seu esposo esteja ao final, ou seja, até as eleições de outubro. Janja, Janja, Janja aventureira. Janja, Janja, Janja aventureira. Sempre conquistando tudo que sonha. Viaja pelo mundo e espanja. Eu espero que todos vocês, ao assistirem este vídeo na íntegra, que deem a sua opinião. E a sua opinião será muito bem-vinda no canal de Pepe Severo no YouTube. Não temos patrocínio, não impulsionamos vídeos e não temos uma conta remunerada, mas temos assuntos diários e dos mais variados.